História de quando meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu e o Vitor éramos melhores amigos desde pequenos. Morávamos no mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava: "Ah, para de brincadeira, eu sei que é mentira". E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer: "Eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque". Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o 2º ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu 2º ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele tava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que tava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Parte 2 de como meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Depois disso, eu comecei a namorar um cara que chama Vinícius. E quando o Vitor descobriu, ele disse que eu era nojenta e me xingou de várias coisas. E no dia seguinte, ele arrumou uma namorada. Mas o estranho é que ele não me bloqueou dessa vez. Ele, na verdade, começou a me mandar mais mensagens, dizendo como ele e a namorada estavam felizes juntos. E como eu era a melhor amiga dele, apoiei, né? E um dia, 2 horas da manhã, ele foi na minha casa e falou, tipo, eu não sinto nada pela minha namorada. E eu fiquei tipo, ok, então por que você tá com ela? E ele ainda teve a cara de pau de falar, você não percebeu que eu gosto de você? E eu mandei ele embora. Depois disso, nós evitamos de nos falar na escola. Mas um dia teve almoço na minha casa e a família dele foi. E nós não nos falamos durante as primeiras 2 horas. Depois disso, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria conversar e dizendo que ele estaria sozinho na casa dele hoje à noite. E eu fui lá e nós acabamos fazendo aquilo. Ele disse que era pra nós terminarmos os nossos relacionamentos. Mas no dia seguinte eu tava bloqueada. Eu fui na casa dele e adivinhe quem estava lá. Sim, a namorada dele. Eu contei tudo pra ela, mas ela não acreditou em mim. Então nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Sigam no Insta pra mais conteúdo. História de quando meu namorado traiu a mãe da filha dele comigo. Só pra vocês entenderem, vamos chamar esse cara de Caio. Nós nos conhecíamos porque tínhamos vários amigos em comum. Ele namorava, mas um dia começou a postar coisas tristes no story e eu descobri que ele tinha terminado. E eu fui consolar ele, dizendo que tava tudo bem, que era só uma fase, que tudo acontece por um motivo. Mas depois de um tempo, o Caio começou a ter sentimentos por mim. E ele sempre me mandava mensagens de amor, declarações, etc. E óbvio que a burra aqui se apaixonou por ele. Então, depois de conversarmos por algum tempo, eu e ele começamos a namorar. E um dia ele postou vários stories de um meme e eu reagi porque era muito engraçado. Só que o último story era de um bebê. E a legenda era, papai está morrendo de saudades. Na hora eu não entendi nada que estava acontecendo, eu só peguei o telefone e comecei a xingar muito ele. E ele simplesmente falou assim, o que você tá arrumando? Ela é minha irmã. E a tonta aqui acreditou. Mas era óbvio que isso era uma desculpa esfarrapada, porque ele tinha colocado na legenda que era o pai dela. E vocês não sabem o que acontece agora. Like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que meu namorado tava traindo a mãe da filha dele comigo. Então, como eu disse, quando eu perguntei pra ele o que era aquilo, ele disse que era a foto da irmã dele. Agora, por que ele escreveu papai, eu não sei. Mas no dia seguinte, ele me ligou e pediu desculpa por tudo. E aí ele criou outra conta e começou a falar comigo por essa. E ele me bloqueou na conta antiga dele. Só que antes dele me bloquear, eu vi que ele tinha postado uma foto com a mãe da filha dele. Aí foi demais pra mim. Eu terminei com ele e falei um monte. E ele apenas me bloqueou e viveu como se nada tivesse acontecido. Então eu comecei a namorar outro cara. E eu comentei em todas as fotos dele com ela que eu tinha certeza que ela não era a única mulher que ele ficava. E ela ainda teve a coragem de responder todos os meus comentários falando que eu era louca, que eu não sabia de nada. Então eu mandei pra ela todos os prints de tudo que tinha acontecido. E ela disse que eu só queria estragar o relacionamento dela e que se ela me encontrasse na rua ela iria me bater. Eu só acho engraçado como as mulheres acham que os homens delas são tão leais, mesmo quando explanam ele com todas as evidências e provas. Me manda sua história no app vizinho. Minha família, extremamente homofóbica, me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. A minha família tem uma cabeça muito fechada quando se trata da comunidade LGBTQIA+. Sempre que alguém comentava sobre o assunto, eles discutiam e ficavam muito bravos. E eu acabei não falando pra ninguém quem eu realmente era por medo. Mas eu tinha uma amiga que chamava Lívia, e a minha família amava ela. A Lívia sempre passava o Natal com a gente, ia pras festas de família e tal, e eles a tratavam como se fosse a filha que nunca tiveram. Um dia eu não aguentei mais guardar aquilo pra mim e decidi contar pra Lívia. Ela foi tão compreensiva e respeitosa que eu criei coragem pra falar com a minha família sobre isso. Péssima ideia. Assim que eu terminei de falar, eles me expulsaram de casa. Então eu tive que revezar nas casas dos meus amigos. Passava uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro e assim ia. Em uma noite específica, as coisas ficaram difíceis pra mim e eu decidi ir lá visitar minha família. Eu sentia saudade deles e tinha esperança de que se eu fosse lá, eles me aceitariam de volta. E quando eu cheguei na casa, minha melhor amiga estava lá, jogando e fazendo um programa em família. Quando eu entrei, comecei a chorar e eles ficaram super assustados. E minha melhor amiga me mandou uma mensagem dizendo que precisava me contar um segredo. Like pra parte 2. Parte 2 da minha família homofóbica que me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. Eu não acreditei que minha família foi capaz de me substituir pela Lívia. E ela não estava lá só aquela noite, ela foi morar lá com eles. E eles deram o meu quarto pra ela, o quarto que eu vivia a minha vida inteira.
Eu me senti tão mal que fui andar pela rua um pouco pra me acalmar. Mas aí eu decidi voltar pra casa que eu tava ficando. E quando eu cheguei, a Lívia me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ser uma péssima amiga, mas disse que tinha um segredo que ela precisava me contar. E ela me disse que era bissexual e ela pediu pra eu não contar pra minha família. Ela sentia como se a minha família fosse dela, e ela não queria sair de lá. Eu estava tão frustrada porque ela estava escondendo o mesmo segredo que eu na minha casa. Mas mesmo assim, ela continuou lá com eles. Já faz 1 ano e ela ainda está lá até hoje. Mas hoje eu moro com meu namorado, e a minha mãe me aceita como bissexual. Eu estou bem melhor e muito mais feliz. Se você tem uma história que gostaria de compartilhar aqui, me manda na DM. História super assustadora de como a minha tia faleceu. Para contextualizar, há 5 anos atrás a minha tia ficou grávida. O que foi muito estranho porque alguns meses antes os médicos disseram que ela nunca poderia ter filhos. E ela e o marido dela tentaram por anos. Bom, até que mais ou menos 2 semanas depois que o bebê tinha nascido, ele faleceu. E eu não sei porquê, mas por algum motivo a minha mãe não me contou. O que é estranho. Mas de qualquer forma, depois disso a minha tia percebeu que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria na vida dela. Então ela decidiu se aproximar de Deus. E todos os domingos nós íamos na casa dos meus avós para um jantar em família. E um dia, enquanto estávamos lá, minha tia fez um tumulto falando que Deus não estava dando as respostas que ela pedia. E eu não sei o que ela quis dizer com respostas. Aí meus avós expulsaram ela porque ela estava agindo como uma louca. Na mesma noite, às 3 horas da manhã, nós ouvimos alguém batendo na porta. E para surpresa de vocês, era a minha tia. Minha mãe chamou ela pra entrar porque se sentiu mal, e sentiu que ela era a única que ouvia minha tia. Ela fez todo mundo se sentar na mesa de jantar e pegou um tabuleiro de Ouija. Like pra parte 2. Parte 2 da história assustadora sobre como a minha tia faleceu. Como eu disse, ela nos fez sentar na mesa da cozinha e pegou um tabuleiro de Ouija. Ela disse, eu descobri como eu posso obter algumas respostas. Eu só sinto que preciso de vocês para me rodearem de energias positivas. Minha família é muito religiosa, então nós não mexíamos com essas coisas. Mas minha mãe se sentiu mal por ela, então deixou ela usar em nossa casa. Mas ela não queria eu e minhas irmãs por perto, então ela nos mandou para o quarto. Na manhã seguinte, eu acordei e perguntei para minha mãe o que aconteceu com a situação do tabuleiro de Ouija. Minha mãe só disse que foi muito assustador. Porque antes ela pensava que era um monte de besteira, e ela disse que ela e meu pai não tocaram no tabuleiro. Porque, como eu disse, eles eram muito religiosos e não mexiam com essas coisas. Mas aparentemente o tabuleiro disse pra ela não comprar uma casa com os números 2, 1, 5. 2 anos depois, minha tia se casou de novo e ela e seu marido acabaram tendo 2 filhos. Então eles compraram uma casa nova, e não tinha os números nela. Um de seus filhos quebrou acidentalmente a porta de vidro, então eles se mudaram para uma nova casa que tinha esses números. Exatos 2 dias depois, a casa pegou fogo e ninguém sobreviveu. Parte 2 da história assustadora sobre como a minha tia faleceu. Como eu disse, ela nos fez sentar na mesa da cozinha e pegou um tabuleiro de Ouija. Ela disse, eu descobri como eu posso obter algumas respostas. Eu só sinto que preciso de vocês para me rodearem de energias positivas. Minha família é muito religiosa, então nós não mexíamos com essas coisas. Mas minha mãe se sentiu mal por ela, então deixou ela usar em nossa casa. Mas ela não queria eu e minhas irmãs por perto, então ela nos mandou para o quarto. Na manhã seguinte, eu acordei e perguntei para minha mãe o que aconteceu com a situação do tabuleiro de Ouija. Minha mãe só disse que foi muito assustador. Porque antes ela pensava que era um monte de besteira, e ela disse que ela e meu pai não tocaram no tabuleiro. Porque, como eu disse, eles eram muito religiosos e não mexiam com essas coisas. Mas aparentemente o tabuleiro disse pra ela não comprar uma casa com os números 2, 1, 5. 2 anos depois, minha tia se casou de novo e ela e seu marido acabaram tendo 2 filhos. Então eles compraram uma casa nova, e não tinha os números nela. Um de seus filhos quebrou acidentalmente a porta de vidro, então eles se mudaram para uma nova casa que tinha esses números. Exatos 2 dias depois, a casa pegou fogo e ninguém sobreviveu. Minha amiga foi comprar tecido aqui em São Paulo e a vendedora que estava atendendo ela começou a falar dela e rir da cara dela pra outra vendedora. A loja estava lotada, mas a minha amiga viu ela falando, é aquela de blusa vermelha, não vai comprar nada, olha a cara dela. Olha só, mas o absurdo continua nessa loja. Minha amiga escolheu um tecido e essa loja vende por quilo. Aí ela pegou, falou pra moça, olha, por favor, você pode tirar 1 quilo desse tecido? Aí essa vendedora que estava rindo dela falou assim, então, a gente só tira mais de 1 quilo. 1 quilo não pode. Aí a minha amiga falou assim, então tá, 1,1 kg. Aí beleza, a menina pegou, cortou o tecido e na hora que foi pesar, a balança não fica à vista pros clientes, fica embaixo do balcão. Aí minha amiga falou, não, eu quero ver você pesando, quero ver o que eu tô pagando. Aí a vendedora falou assim, não, a balança é fixa aqui embaixo, não dá pra te mostrar, mas eu já pesei aqui, ó, tem 1,1 kg. Antes que vocês perguntem por que ela não trocou de loja, gente, esse tecido foi super difícil dela achar e só tinha lá. Aí minha amiga estressou, falou, ó, chama sua gerente que eu preciso conversar com ela. Aí ela foi chamar, gente, vocês não têm noção quem que era a peste da gerente dessa loja. Ela pensou que quando a gerente chegasse, ela ia dar uma solução pra ela, né, pra esse péssimo atendimento. Ela simplesmente falou assim pra minha amiga, olha, você tem que entender que essa loja ela é muito movimentada, então as minhas vendedoras têm que dar preferência pra quem elas acham que realmente vai comprar. Aí minha amiga falou assim, só por curiosidade, como é que vocês julgam as pessoas que entram aqui? Ela riu e falou assim, pelas roupas, pelo jeito de andar, o jeito de falar. Aí minha amiga até falou, olha, só a loja de vocês tem o tecido que eu quero, mas eu mudo a minha coleção inteira, mas não compro mais aqui. Aí
Aí a vendedora ainda falou, agora eu já cortei o tecido, você vai ter que pagar ele. Minha amiga nem respondeu, só saiu da loja e nunca mais voltou. Eu faria o mesmo, e vocês? Tava eu em casa com minha mãe sozinha, e aí todo mundo começou a dar fé que tava uma pessoa faltando dentro de casa. Na verdade não tava bem faltando uma pessoa, tava faltando o Pingo. Pingo era o meu pitbull. Enfim, era o nosso cachorro, simplesmente evaporou da casa. Aí nisso lá vai eu e mãe gritando pela casa, né? Só Pingo e Pingo nada. Aí eu saí mais minha mãe pela rua, né, procurou esse cachorro e nada. Daí a pouco chega a vizinha e fala assim: ah, é um cachorro pequenininho, eu vi tal pessoa pegando ele. A gente, como é que é, rapaz? Essa tal pessoa que ela viu pegando o cachorro era um homem grande que simplesmente viu o Pingo dando vacilo na frente da casa e raptou o meu cachorro. Ah, Sucene, na história é só isso? Não. Você não tem noção do que isso aqui vai virar, velho. Minha mãe já com cão no corpo, praticamente de ódio, já cansada de procurar esse cachorro, falou: rapaz, quem foi que pegou a porra do Pingo? Quem foi que pegou esse cachorro? Rapaz, a mulher: rapaz, eu acho que o homem que pegou esse cachorro mora em tal lugar e tal lugar. Amanhã, pois vamos bater lá. Lá vai eu e manhã na casa desse. Nessa brincadeira da minha mãe com o dedo na cara do homem, falando: me dê meu cachorro, me dê meu cachorro. O homem frio e calculista só recebendo o dedo aqui, ó, e calado. E eu, meu Deus, manhã, meu Deus, manhã. Minha mãe não queria mais saber de nada, ela só queria saber do cachorro. O cara friamente virou e perguntou: seu cachorro é desse jeito, manhã? É. Aí ele virou e falou assim: ó, fulano, pegue lá. Nisso, eu ainda com o olho dentro da porra daquele quarto. Porra, olhando, que desgrama é aquilo preto no chão? Fiquei encucada. Aí daí a pouco veio o cara com um pingo na mão. Aí minha mãe: tá vendo, eu sabia. Minha mãe simplesmente bafou o cachorro na mão do homem, pegou, deu as costas e a gente saiu com o pingo. O que nenhuma de nós duas sabia é que manhã não tinha apontado o dedo na cara de um homem normal. Ela simplesmente meteu o dedo na cara de um traficante. Literalmente o chefe de uma quadrilha. O chefe de uma quadrilha. E nem eu e nem ela sabia. Sabe o que era aquele monte de coisa preta no chão? Fuzil. Amiga, eu nunca vou esquecer essa história. A gente só descobriu dias depois, quando a polícia pegou eles e soltou no... Fofoca quente. Cuidado quando você achar dinheiro no chão. Fomos pra Minas pra pegar alguns morangos e fazer alguns docinhos pro aniversário do Davi, que vai ser semana que vem. Ah, mas por que você foi pra lá? Porque lá eu pego direto da plantação, então fica mais barato. Chegando lá em Minas, eu fui direto na casa de um amigo meu que eu conheço, planta morango, vende. E aí ele deu 2 cestas pra mim e pro Kenny, e a gente foi pegando os morangos enquanto ele ia resolver algumas coisas da empresa dele. Eu olhei pro chão, achei R$300 jogados no chão. Falei: gente, meu dia de sorte. Só que felicidade pop dura pouco, né? Essa plantação fica bem no meio do mato. Aí eu olhei lá longe, tinha um casal. Eu falei: gente, esse dinheiro pode ser deles, vou lá. Na hora que eu e o Kenny vimos o que eles estavam fazendo, eu imaginei: gente, não é possível que exista pessoas que façam isso. Parte 2, Instagram e TikTok. Quando chegamos perto desse casal, eles estavam cavando buraco no chão. Aí eu fiquei realmente preocupada, né? Voltei correndo e contei pro meu amigo. O casal não viu a gente. Ah, só um detalhe. A plantação de morango fica no meio de uma floresta. E tudo isso é propriedade do meu amigo. E eles estavam cavando na floresta, no meio do mato. Aí o meu amigo chamou a polícia. Sabem por que eles estavam cavando? O meu amigo me contou que eles não têm costume de guardar dinheiro em banco. Eles colocam em envelopes e enterram. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, pleno século XXI, quem enterra dinheiro? A polícia chegou, falou que não era pra eles entrarem naquela propriedade porque não era deles. Meu amigo chamou esse policial, que é amigo dele, só pra dar um susto nesse casal e eles não voltarem mais lá. A pergunta é a seguinte: como que eles sabiam que tinha dinheiro enterrado lá? Mas agora meu amigo tá guardando dinheiro no banco. Ah, e os R$300 que estava no chão era dele, do meu amigo. Aí eu devolvi.